Então, hoje a nossa conversa ela vai ser mais voltada à história da arte, né? Eu sou professor de arte já desde 2019 e a espinha dorsal da disciplina é a história da arte. Então nós comentaremos de forma geral e introdutória com relação à história da arte. Então a gente entende que a história da arte ela surge, né, assim como a história da humanidade, na pré-história. Isso por volta de 30.000 a.C. Pegando um gancho da nossa conversa anterior, do episódio 1, há um elo perdido. É óbvio que essa é uma opinião minha, né, entre a pré-história e o que a gente chama de arte antiga. Talvez seja onde Platão fala ali com relação ao dilúvio, né, em Timeu e Crítias e tal. Mas isso é a conversa para outro tema, não é esse o nosso foco. Aqui é analisar mais como que o ser humano vai mudar a sua expressão visual, artística, né, ao longo da história humana, né, seja lá na pré-história, passando pelo Egito, pela Grécia, Roma, o próprio Renascimento, né, na Itália, Espanha posteriormente, né, os Países Baixos, o próprio Brasil, a arte oriental também. Então a gente vai comentar essas mudanças, né? Então se a arte ela muda de uma cidade para outra, ela já modifica por completo, seja por questões culturais, geográficas. Então é mais ou menos isso que nós iremos comentar hoje. Então na pré-história nós tínhamos praticamente duas maneiras de se expressar, através da pintura, né, e através da escultura. Então eles se expressavam o cotidiano, não é? A caça, a pesca, a forma de convívio, né, a própria reprodução. E ali nós conseguimos dividir nós podemos dividir a pré-história ou idade da pedra em duas fases, o paleolítico e o neolítico, posteriormente a idade dos metais. Então são três fases onde a gente divide essa expressão artística, cada uma com a sua expressão própria. Por exemplo, no neolítico a gente já tem pinturas policromáticas, ou seja, várias cores e vários cenários, já trabalhando, por exemplo, assim, a expressão da agricultura, né, isso pintado em paredes, por exemplo, né, o convívio já em grupos, né, caçando em grupos, por exemplo, e tal. Já que no paleolítico o ser humano ainda era nômade. Agora no neolítico ele já consegue se fixar em um lugar. É interessante notar que nós não tínhamos uma expressão tridimensional. Nós ainda não havíamos compreendido essa tridimensionalidade, essa perspectiva, o volume, ou seja, a altura, a largura e a profundidade. Nós tínhamos desenhos, né, pinturas, somente a largura e a altura. E isso vai mudar apenas lá no Renascimento, lá no século XV, né? Até então nós tínhamos uma expressão artística, um desenho, uma pintura, sobretudo bidimensional. No próprio Egito, na arte antiga, onde a gente coloca ali Grécia, Roma, o próprio Egito, né? Ali a arte, né, a lei da frontalidade, ela ainda é bidimensional. Nós ainda não temos a introdução da perspectiva, do volume, da tridimensionalidade, né? O Egito, que é uma arte fúnebre,
ou seja, voltada à partida, voltada ao etéreo, voltada ao paraíso, não é? Então, posteriormente também ao Egito, nós temos ali o Império Bizantino, na arte já medieval, ali do imperador Justiniano. Nós ainda a gente vai continuar com essa expressão ainda bidimensional. Nós falamos assim que há algumas funções na arte. Uma das funções é a função pragmática, ou seja, a função de ensinar, de passar algo. Nesse sentido do bizantino, ensinar o que e a quem. Nós tínhamos então um império gigantesco, né, teocrático, ou seja, voltada à divindade. Então ali a arte ela é pragmática por quê? Porque ela quer passar para o fiel a história da Bíblia, né? Já que a gente tinha um império onde muitos eram analfabetos, então você adentrava as igrejas e você conhecia a história da Bíblia através das imagens, dos mosaicos. Mosaicos são várias pedras que são coladas lado a lado, né? Até pela ilusão de ótica você ganhar uma forma. Então, a função da arte nesse período, né, no Império Bizantino, é uma função 100% pragmática, né? Nós temos algumas características nesse período, como a bidimensionalidade na obra de arte, ou seja, você tem apenas altura e largura, como eu comentei, a frontalidade, então as imagens sempre de frente para o espectador, a teocracia, então a arte sempre voltada à divindade, a verticalidade, as imagens sempre na vertical. No próprio gótico nós temos as catedrais sempre na vertical também, né? Aí já com os vitrais ao invés dos mosaicos, né? Os vitrais que a gente tem até hoje nas igrejas, né? Então a arte medieval a gente pode ainda falar que ela segue com esse padrão bidimensional. Já lá no Renascimento, ele surge na Itália, não é? E ali vai ter a introdução da perspectiva, a introdução do volume, e a gente vai ver que isso vai melhorando ao passar do tempo, ao passar dos séculos com relação ao Renascimento. Por quê? O Renascimento a gente já tem a função naturalista. O que seria isso? A função de representar a realidade como ela é, seja a estrutura física humana, seja a estrutura arquitetônica ou da própria natureza, né? Se nós tínhamos uma função pragmática no passado bizantino, aqui a função é naturalista, ou seja, representar a realidade. Então, por isso que vai acontecer a introdução da perspectiva, porque a gente enxerga de forma tridimensional, não é? Então, você vai ver lá, talvez o pai aí da tridimensionalidade, que é Giotto, um grande mestre do Renascimento, do Trecento. A gente divide o Renascimento em 3 fases: Trecento, Quattrocento e Cinquecento. E a gente pode incluir até uma 4ª fase aí extra, que seria o Renascimento tardio. Então, com a introdução da perspectiva, da tridimensionalidade nas artes plásticas, a arte vai ganhando ainda mais hiperrealismo, vamos dizer assim. Então você vai ver que o ser humano vai ficar cada vez mais similar ao ser humano com relação às estruturas, à própria natureza, à própria arquitetura. A gente tem ali com um grande escultor, um grande mestre também do Renascimento, que é Donatello. Então Donatello também, ele é um escultor, né? Então a escultura dele vai ajudar ainda mais a pintura ganhar esse peso hiperreal, né? Então você vai ver que nas pinturas elas vão ganhar ainda mais essa característica.
mais, né, voltado, nesse caso, à escultura e à arquitetura. A arquitetura ganha ainda mais peso, mais realismo, por conta das esculturas hiperreais, vamos dizer assim, naturalistas de Donatello. Então nós temos grandes mestres: Giotto, Duccio, Donatello, Sandro Botticelli, né? Aí já fugindo um pouco das características, né, que era pintar para a igreja. Você tem pinturas aí de Sandro Botticelli, como por exemplo o Nascimento de Vênus, que é já uma obra mais voltada à questão pagã e tal. Inclusive ele ficou impedido por um tempo de pintar por conta disso e tal. Isso já no 400, né? No 500 a gente tem grandes mestres, o Alto Renascimento, né? As Madonas com Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, o próprio Michelangelo. E aí ganhando uma outra característica, o Renascimento, a característica da grandeza. Então tudo vai ser pintado. Um quarto papal inteiro pintado por Rafael Sanzio, um Davi de 5 metros e 17 centímetros de altura de Michelangelo, um teto da Capela Sistina inteiramente pintado por Michelangelo também, né? Lembrando que uma das características era pintar em parede, em teto, e isso é chamado de afresco, quando a gente pinta ainda com gesso fresco, né? Isso vai modificar um pouco com o tempo, a pintura vai sair dessa parede, do teto, e vai passar para a madeira a princípio. Então vai ser óleo sobre madeira, posteriormente vai ser óleo sobre tela, porque a tela é de fácil locomoção. Então o pintor pinta na tela, ele enrola ela, feito uma cartolina, né, e depois volta a pintar. A madeira já é pesada, não tem essa facilidade, como por exemplo é a própria Mona Lisa. Uma outra característica que vai ajudar no naturalismo, nessa função, é o uso do esfumato. O esfumato, que é uma técnica inventada por Leonardo da Vinci. O que é o esfumato? O esfumato vem do próprio italiano, né? A gente está na Itália nesse período. Que é esfumaçar. Então você vai, né, a gente usa até essa técnica hoje em dia, quando a gente vai desenhar, então usa o dedo para né, tentar fazer ali o uso do jogo de luz e sombra, né, deixar o desenho mais esfumaçado. Essa era a técnica usada na pintura, inclusive na própria Mona Lisa, né, ela é muito usada, A Última Ceia também, de Leonardo da Vinci, que muitos colocam como um afresco, outros não, porque o Leonardo da Vinci não usou a técnica 100% correta do afresco, né? E o Renascimento tardio. O Renascimento tardio ele acontece em Veneza. Veneza, que é uma cidade que está em cima do mar. E aí, né, a pintura ela vai ser um pouco distinta, como eu comentei, né? A pintura, quando ela muda de um país para outro, ou de uma cidade para outra, ela ganha outras características culturais, geográficas, né, do povo em si. E lá nós temos uma cidade extremamente bela, né, com a paisagem, o mar e tal. Então a pintura vai ser vendida para os viajantes, né, que chegavam de barcos, e com uma outra característica: valorizar a cidade em si e não mais o ser humano, não é? E outra coisa, você não vai ter afresco, ele vai ser destruído por conta da maresia da região. Então, né, nada mais lógico do que você pintar na tela ou na madeira. Então, características distintas nesse renascimento que vai acontecer de forma tardia em Veneza. Então o Renascimento ele vai ter algumas características peculiares, como por exemplo a grandeza, que nós comentamos, que isso vem de forma mais tardia, nos 500, né? Nós temos também o uso do esfumato como técnica, o uso do afresco como técnica, o óleo sobre tela, a têmpera, né? Materiais característicos do Renascimento. Nós temos também o antropocentrismo, o humanismo, o cientificismo. É um movimento extremamente científico no sentido de pesquisa, né? Então você vai ter lá, por exemplo, Leonardo da Vinci pesquisando
formas de criar um tanque de guerra ou asa delta, né? Era um ser humano além do seu tempo, no sentido de que faltava inclusive materiais para executar os projetos no qual ele desenhava, né? Ele pensava. Então é lógico que vai ser o grande nome aí na história da arte. Outras características, como já citei, o uso da perspectiva, né? A grande mudança nesse movimento artístico. Então, inclusive nós temos grandes mudanças quando a gente muda de fase, movimento ou período. Por exemplo, assim, a grande mudança voltando lá no Paleolítico com relação ao Neolítico é o que? No Neolítico o ser humano já começa a trabalhar em conjunto. Qual que é a grande mudança já aí da Idade da Pedra ou da Pré-História, incluindo a Idade dos Metais, para a arte antiga, Egito, Grécia, seria a escrita. Então, assim que a gente muda o movimento artístico, o período da humanidade, a gente tem também uma grande mudança considerável. O movimento artístico posterior ao Renascimento seria o Barroco, que também surge na Itália. Então nós teremos também grandes mestres nesse período, né? Então a Itália vai ser um berço artístico para a humanidade, pegando aí 1300, 1400, 1500, 1600, né? E grandes mestres nesse período, como por exemplo Caravaggio, Artemisia Gentileschi, que foi uma pintora. Ela foi abusada, né, na sua adolescência, portanto a arte dela vai modificar por completo isso. Então ela sempre vai se colocar matando a figura masculina, né, violentando a figura masculina e tal. Bernini também, um grande escultor. As esculturas eram em mármore, né, mármore de Carrara. Carrara, que é uma cidade da Itália onde você tem com facilidade o mármore, né, por conta da região, da questão geográfica e tal. E como eu falei, quando há uma mudança, né, de movimento artístico, seja de cidade ou de país, a arte também modifica. Ainda no Barroco, quando o Barroco vem para Minas, para o Brasil, ele também vai modificar o próprio material. Nós não teremos aqui agora um mármore. Nós teremos a pedra-sabão, usada por Aleijadinho, por exemplo, lá na igreja de Matosinhos, né, em Congonhas do Campo, ou até a madeira. A madeira, mas aí a madeira simulando o mármore. Então o material também vai modificar, ainda continuando sendo uma arte voltada à questão sacramentina, voltada à divindade, né? Lógico, lá no Renascimento era uma ilustração da Bíblia, não sei se podemos dizer assim, mas era um movimento artístico antropocêntrico e não teocêntrico, não voltado à divindade, né? Nós temos aí, obviamente, o cientificismo para provar isso. O homem era muito mais científico, né? Era muito mais, valorizava muito mais a questão da experimentação, da observação, né, do que propriamente os dogmas. E no Barroco nós temos grandes nomes, grandes mestres, né? Quando o Barroco ele sai da Itália, ele vai para a Espanha, nós temos um grande mestre que é Diego Velázquez, o grande pintor da corte espanhola. Então a gente tem grandes obras dele também, como Los Borrachos ou Las Meninas. Las Meninas é uma obra onde ele se coloca na obra pintando a corte espanhola. E o curioso é que na corte espanhola dessa pintura não há o rei e a rainha propriamente dito. Eles estão no espelho, eles estão no reflexo do espelho.
né, como eu vou colocar na imagem ao lado aí. A própria Espanha, ela ganha uma outra característica com relação ao barroco. O barroco ele era uma tentativa da igreja de atrair fiéis, angariar fiéis, isso na Itália, né? Então, na Itália tinha esse propósito, né, de angariar fiéis, mas na Espanha isso não acontece, porque naquele período a Espanha é o país com mais fiéis no mundo, então não há necessidade de você angariar fiéis. E aí vai ter uma outra característica na Espanha, de você amedrontá-los. Então o barroco nesse sentido é quase que dizendo assim, se você não seguir os dogmas da igreja, você estará condenado. O barroco também, né, a questão cultural da Espanha, as vestes, né, é completamente diferente. Uma característica que tem sempre no barroco, na pintura, o uso do claro e escuro, não é? Isso traz mais volume e mais presença para os protagonistas. Então os protagonistas estarão sempre na frente, iluminados, e atrás vai estar sempre uma penumbra. Isso é uma característica peculiar e única do barroco. Na Holanda você não tem mais ali a igreja, né? No caso a igreja católica. Então você não vai pintar mais para a igreja, e sim pintar para instituições, ou fazer autorretrato ou retrato. Então você tem um grande nome também lá na Holanda, nos Países Baixos, que é Rembrandt. Rembrandt então pintando para instituições ou se pintando. Então ele tem uma série de obras onde ele se pinta desde jovem até a velhice. Então é interessante notar isso, como a arte ela vai se mudando, ela vai se criando quase que uma metamorfose assim que ela passa por países, por lugares distintos, muda, né, a geografia do lugar, muda completamente a expressão humana. Um braço do barroco, até pouco tempo atrás era considerado, é um movimento artístico chamado de rococó. O rococó já não é um movimento artístico que acontece na Itália, e sim ele sai de Florença, Roma, e passa para Paris, na França. E ali você não tem mais a igreja, mas sim a aristocracia. E a aristocracia ali, ela vai ser, né, extremamente poderosa, então a arte será voltada para a aristocracia. Então os prazeres carnais, a promiscuidade, tudo isso vai ser retratado em obras do rococó. E ainda com características um pouco do barroco, pela questão de excesso no sentido visual, né, uma obra mais sobrecarregada, né, e é um movimento artístico mais de decoração, algo mais decorativo. E também não está mais voltado para a igreja, né? Então os apartamentos, as casas serão todas decoradas nesse sentido, né? Os móveis, usando aí puxado mais para o dourado e para o branco, e elementos decorativos como a própria concha. A concha vai ser um grande ícone do rococó francês. Inclusive a nossa arte brasileira, né, mineira sobretudo, ela é considerada barroca e também rococó. Rococó mais pela questão visual, já que o rococó não é um movimento artístico voltado à questão sacra, não é uma arte sacra. Algumas características também bastante relevantes do barroco é o próprio nome, né? O nome do movimento artístico, que significaria a pedra irregular. Isso se comparada, né? Imagina uma pedra, o Renascimento sendo uma pedra. Então seria uma pedra regular, uma pedra simétrica.
equilibrada, harmônica, que são características do Renascimento. Um lado similar ao outro, né, a simetria, e o Barroco já não. O Barroco já tem essa ideia de um lado ser completamente diferente do outro com relação à pintura, portanto ter mais movimento, ter mais dramaticidade. Então são importantes características aí do Barroco. Se a gente pegar os Davis, o Davi de Bernini em mármore do Barroco e comparar com o Davi também em mármore, mas do Renascimento por Michelangelo, são Davis, a mesma figura bíblica. No Barroco nós já temos no Renascimento nós já temos a grandeza, então portanto um Davi colossal, grande, e um Davi em pose, fazendo uma pose, né, de batalha. Ele ainda vai atingir o Golias usando a funda, né, a ferramenta da época. Aí, claro, um corpo seminu, né, justamente fazendo uma referência ao clássico, à obra greco-romana, né, por isso o Renascimento, né, de renascer essa arte clássica. E no Barroco isso já não acontece. Nós já temos um Davi em movimento por Bernini, um Davi assimétrico, um Davi com mais dramaticidade. Então você vê na própria face desse personagem, né, dessa expressão desse personagem, onde ele já está com uma cara uma cara voltada à dramaticidade, né, uma expressão. E a gente pode comparar inclusive com um outro Davi do Renascimento, o Davi de Donatello, esse aí já banhado a bronze e no tamanho mais natural e representando a Florença, esse também em pose, né, e ele está representando a Florença porque havia uma batalha ali da Florença contra os duques de Milão, portanto ele está usando um chapéu da região da Toscana, né, da Florença, com o pé apoiado na cabeça de Golias, representando os duques. E usava-se o bronze porque ele era banhado a bronze, na realidade. As esculturas eram muito pesadas, o mármore é um material muito pesado, portanto as peças elas iam quebrando, né, os braços, a cabeça. Então ele era banhado a bronze justamente porque para manter a peça, né, para ela permanecer intacta. Então esse foi um resumo aí da história da arte que me veio à cabeça hoje, né? É óbvio, a gente falou da pré-história até o rococó francês. Então, né, haverá uma outra parte, uma segunda, uma terceira, uma quarta parte, onde nós iremos adiantar, né, da sequência a essa linha cronológica. Então nós iremos aí posteriormente falar do próprio impressionismo francês, com Monet, com Manet, com Renoir, com Degas, com Paul Cézanne, com Mary Cassatt. Mais adiante falaremos das vanguardas europeias, como por exemplo o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, não é? A própria arte brasileira, a própria arquitetura brasileira do Oscar Niemeyer, da Lina Bobardi, o próprio MASP, o conjunto da Pampulha, né, pelo Niemeyer, Brasília. Então a gente vai, e a arte contemporânea. Então essa foi a parte 1 da história da arte, e ainda virão mais outras fases, outros episódios. Então comente aí no canal, lembrando que o canal tem nós iremos comentar muito sobre espiritualidade, muito sobre esoterismo, muito sobre artes plásticas,
E aí não só as artes plásticas, mas também o cinema, os quadrinhos, a arte de forma geral, a arte como expressão humana. Comentaremos também, além disso que eu citei, sobre curtas-metragens. Alguns curtas serão postados ao longo da existência do canal, como já tem, se não me engano, 3 curtas-metragens. E aí sim nomeados de Agnus Dei. Esses curtas estão em alguns festivais, já participaram de alguns festivais, né? E é isso. Curta, comente e compartilhe esse canal.